Hoje é dia 15, domingão, e esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial da hora do almoço. Então, muito obrigado por me receber na sua casa para a gente fazer mais um editorial. Vamos entender o que está acontecendo, vamos entender, né, o que está rolando no Brasil e no mundo, porque assim, parece que o mundo inteiro ficou doido e no Brasil não é diferente, só parece que aqui na República Tupiniquim as coisas são piores, né? A Bela Megali, ela fez uma análise sobre o enfraquecimento do ministro do Supremo Alexandre de Moraes no caso do Mauro Cid e das novas mensagens que foram atribuídas à Veja. Parece, né, que isso aqui está dando um impacto direto em todas as narrativas do ministro Alexandre de Moraes. A Andréa Sadi relatou chantagens que o Mauro Cid levou, né, recebeu para poder mentir dentro da delação. E eles falam que a cara nem arde. A gente vai mostrar isso aqui para vocês nesse editorial. Outro ponto que a gente vai falar aqui também é perda de apoio. Pois é, o Ciro Gomes, uma figura, né, embrenhada na esquerda, todo mundo sabe, disse que está disposto a ajudar um candidato de direita se for para derrotar o Lula em 2026, tirar o Lula, ele está disposto a ajudar até o Bolsonaro. A matéria do jornal O Globo disse, não, se for preciso de ajudar um candidato bolsonarista de direita, a gente precisa tirar o Lula. E ele que é um cara de esquerda. Outro caso que a gente vai falar, assim, e é grave, é de doer o coração do mundo, é o caso da Melissa Hortman, né, que foi brutalmente assassinada, não resistiu aos tiros. Ela, que é deputada americana, o marido dela e um senador americano também foram alvos de tiros. E a gente precisa falar sobre isso com vocês. Inclusive, o próprio Donald Trump já se manifestou sobre esse caso também. Outro ponto é uma manifestação do Eduardo Bolsonaro, que foi lá caguetar o Lula, e a gente fez uma matéria sobre isso. Parece que isso já começou a dar alguns impactos, né? O governo Trump está mirando o governo Lula também. Outro ponto que a gente vai falar é sobre a guerra ainda que está rolando. Israel pediu apoio ao Donald Trump e Trump deu um recuo estratégico. Não topou entrar na guerra agora direto com o Netanyahu, ou seja, não quis colocar uma brigada militar em ataque direto. O Xi Jinping falou, parem que vão quebrar o mundo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí, o Donald Trump mandou também, né, um recadinho lá para o pessoal do Irã. Falou, olha, as próximas 48 horas serão decisivas. E também vamos falar do Haddad. Pois é, a vida do Haddad não tá fácil, não. Mas se a vida dele não tá fácil, e se dane o Haddad, pior tá a nossa, que tem ele lá como um ministro da economia. Não tá fácil para ninguém, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso nesse editorial. Espero que vocês sejam bem confortáveis para a gente conversar sobre tudo isso que tá rolando na política brasileira e do mundo, na geopolítica, tá bom? Então bora para cima e vamos de matéria. É o seguinte, pessoal, a Bela Megali, ela fez um vídeo. E eu começo a perceber, tá, de que algumas figuras do Globo estão começando a mudar o seu posicionamento em relação à postura do Alexandre de Moraes. Sim, eu tô começando a perceber que algumas já estão falando, olha, eu abraçar essa narrativa de golpe, se esse negócio não der certo depois, se depois realmente entra um cara de direita ali na frente, e nós aqui da imprensa dando corda para isso, sabendo que isso é uma balela, isso vai respingar na gente. Olha isso aqui. Novas mensagens atribuídas a Cid dão gás para a defesa de Bolsonaro e Braga Neto. As mensagens da conta de Instagram Gabriela R702, que segundo a revista Veja foi utilizada pelo ex-ajudante de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, para criticar sua delação premiada, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal deram fôlego para os réus da trama golpista. Advogados que antes davam como certo uma derrota acachapante no STF avaliam que hoje existe um caminho para defender os seus clientes na linha de descredibilizar as palavras de Mauro Cid. Olha, descredibilizar alguma coisa que já está amplamente descredibilizada não é difícil. O problema
é que você tá falando para tentar convencer quem tem o argumento, né, contra você. Ou seja, a vítima ali é o juiz. Aí não dá, né? E os amigos da vítima são os juízes. Aí não dá. Agora, uma coisa é certa, depois da delação da Veja, e olha só como eles estão tentando de toda forma criar uma estrutura para pegar o Bolsonaro. Depois da Veja, divulgar primeiro as notas, onde o Mauro Cid fala, eu tô sendo coagido. Depois de tudo isso, eles vêm e falam, não, isso é uma tremenda de uma fake news. Mentira. A Veja mostra print do Mauro Cid lá assim, ó. Parecendo o Seu Creixo. Você lembra do Seu Creixo? Lá do Cacete Planeta? Pô, por que vocês vão falar que aquilo é mentira? E o cara mentiu de novo. Não, foi eu mesmo, vou reconhecer. Agora, é óbvio. Pode ser que não seja IA. Eu duvido muito. Os áudios, eu duvido muito que a Veja ia abraçar uma dessa. Mas uma coisa é certa. A cada dia que passa, a imprensa está começando a desconfiar dessa narrativa aí. Nós vamos ver agora, né, um trechinho onde a Andréa Sadi fala dessa questão do golpe Tabajara. Próximo bloco. Assim, às vezes é complicado você ter que exigir o óbvio dessa turma. Mas é o óbvio. Simplesmente o óbvio. Pra quê? Que o Mauro Cid, que tá numa situação confortável, o Mauro Cid vai sair livre. Vai denunciar todo mundo. Vai sair livre. Pra que o Mauro Cid vai querer fugir do Brasil? Não vai. Não vai. Agora, eu te pergunto, pra quê? Pra quê foram querer pegar o Gilson Machado numa narrativa estapafúrdia? Depois do que a gente viu o que aconteceu com o Felipe Martins, quem é que acredita nesse engodo? Não tem como. Olha o que André Sadi falou sobre, né, a situação do Mauro Cid. Pressão total sobre o cara. Olha só. Ele só fez a delação primeira para salvar a família. Então, por que ele colocaria agora a família em risco? Esse é meu ponto. Quando a gente trouxe aqui a notícia da delação premiada, eu contei aqui, o Cid achava, no comecinho da investigação, que o Exército, por causa das boas relações do pai dele, o Lorena Cid, general, tinha com os generais, eles iam conseguir uma saída militar. Cumpre 2 anos, é um processo administrativo, mantém-se ali o salário, a aposentadoria, o benefício e tal. Quando eles sentaram com quem estava acompanhando a investigação e essas pessoas disseram, meu filho, do que você está falando? Vocês vão pegar de 30 anos para cima, pelos crimes que vocês estão sendo relatados aqui. E crimes, aí tem mulher, tem filho, não os filhos, estou falando assim, né? Tem o futuro dos filhos com os pais no alvo, na mira das investigações. O pai, então assim, ele sentou e fez a delação premiada. Então, por que ele que decide por essa medida, que eu sempre repito aqui, o delator, ele está entregando os seus. Então, a decisão de foro, obviamente uma decisão de foro íntimo, mas ela é uma decisão sofrida, por óbvio. Porque você está apontando o dedo para aqueles que sempre foram seus mentores, ídolos, chefe. Ele faz porque é aquilo que eu falei da foto, ou era a minha família ou era a sua. E o Cid pega e faz a colaboração, corta para hoje, para essa operação de hoje. Porque o Cid iria querer fugir do país tendo esses benefícios homologados pelo Supremo. Perspectiva de não dar certo. O Cid só fez. Exatamente. E se até a Globo News está falando, gente, é estapafúrdia, totalmente estapafúrdia essa narrativa. Por que prenderam o Gilson Machado? Se é meio óbvio, se a Globo News está refutando o STF, é porque é óbvio que o Mauro Cid não ia tentar fugir e não ia mandar a família fugir e talvez ter uma ordem de prisão, um pedido de extradição. Porque isso aqui, eles não estão argumentando que é crime de opinião igual o Oswaldo Eustáquio, igual o Alan dos Santos. Aqui é coisa grave. Então eles podem até ter uma extradição? Podem. Pra que eu ia colocar a minha família em risco? Entendeu? Então, assim, é tão óbvio, mas tão óbvio, né? Enfim, é o Brasil. E aí, outro ponto também é o Braga Neto. Até a Miriam Leitão falou que o Braga Neto tem que ser liberado, né? As narrativas de prisão dessas pessoas, mas são tão estapafúrdias, que nem a turma da esquerda
está justificando a prisão das pessoas. Por exemplo, a Miriam Leitão publicou: Braga Neto deveria ter a prisão suspensa. É absurdo o que está acontecendo. E aí, o general Mourão escreveu o seguinte: olha, a prisão injusta do general Braga Neto, mantida há quase 6 meses, lembra quem? Felipe Martins também. Sem nenhum tipo de condenação e baseada em acusações frágeis, tem que acabar. Se até mesmo a imprensa reconhece que tal restrição de liberdade é descabida, o que falta para soltá-lo? Braga Neto não é e nunca foi uma ameaça para a democracia. A realidade dos fatos, né, que a gente precisa levantar é que chegou a um nível, né, brutal da forma que a política, ou melhor, que a justiça age politicamente. Eu vou, prendo. Sabe aquilo que se criticava durante a Operação Lava Jato? Você lembra daquilo? Ah, não, mas o Sérgio Moro fazia uma coisa midiática, tanto é que virou senador depois. Então, nesse ponto, a gente tem que reconhecer que a esquerda não estava toda errada, né? A gente tem que reconhecer que a esquerda errou em acreditar em inocência. Ninguém acredita em inocência aqui. Vamos deixar muito claro. Agora, de que o Sérgio Moro, né, teve uma atuação tão 100%, ele usava mecanismos, assim, não dá nem para falar que era parecido com isso aqui. Essas prisões que estão acontecendo aqui são prisões absurdamente estapafúrdias e ilegais. As prisões que o Sérgio Moro realizava eram baseadas, primeiro se fazia investigação, prendia com provas e documentos, mas passava do prazo para forçar uma delação premiada. Sim. E aí a esquerda acusava isso. Eu lembro, tem o Dr. Raposo, ele falava: nossa, como aceleraram o processo do Lula, o Sérgio Moro estava errado. E agora, ó, caladinho para não falar nada do aceleramento, do atropelo, né? Porque agora é o Bolsonaro, deixa prender o Bolsonaro. Mas olha só, vamos falar da Carla Zambelli também. O Thiago Jabretti, ele fez uma análise sobre a Carla Zambelli, a fuga da Carla Zambelli, o exílio da Carla Zambelli e a anistia dos presos esquerdistas do passado. Escute, Amé. Será que os que acham que a Zambelli está fugindo também acham que aqueles lá eram fujões da República? Quando houve golpe militar, ditadura militar, etc e tal, também houve os exilados que foram embora do país porque ou não concordavam ou achavam que o devido processo legal não estava sendo cumprido. Não sei se os senhores ou senhoras viram o despacho do juiz para soltar esse rapaz aí que hoje saiu como herói. O despacho diz: ai, coitado, a parte mais fraca é um artista que ganha vida com trabalho honesto, tem que prender os chefões. Aí outro dia foi preso um líder de uma facção e o que aconteceu na justiça? Habeas corpus. E você tem um rapaz que, por contar uma piada, e eu não acho que a piada seja boa ou ruim, eu não sou sommelier, mas foi no show do cara, não foi numa TV aberta. Aí o cara é condenado a 8 anos por contar uma piada. Eu não acompanho o trabalho da Carla Zambelli no lugar dela. Poxa, eu não tenho a quem recorrer. Não tenho como falar, não posso me expressar porque senão perco meu mandato. Me considero uma vítima de perseguição político-judicial. O que eu vou fazer? Não estou dizendo que eu concordo, estou fazendo um raciocínio. Como há 50 anos, as pessoas que foram embora do Brasil viam esse mesmo cenário. Perseguição política, não tem a quem recorrer, posso ser preso, minha família. Tem um filme que ganhou o Oscar aí que fala do cara que sumiu com a ditadura. Vai ela ficar no Brasil com todo esse contexto? O senhor ficaria? Vocês ficariam? Esse é o ponto. Então, apontar o dedo para Carla Zambelli e julgar é fácil. Eu queria ver se fosse você na mira da forma que a gente tá vendo. Vamos lá, pessoal. Olha, o apoio político do Lula em 2026 vai estar cada vez mais frágil e minado. Isso aí é fato. Ninguém questiona o quanto o governo Lula vai, né, sentir o impacto. O PP e o União Brasil, que formaram uma grande coligação agora, acabaram de dar linha. Falaram: eu? Me sujar? Não. O brasileiro tá de olho. Aí tá todo mundo observando. Eu chegar perto do Lula? Não, quero não. Ou seja, até o Paulinho da Força pulou fora. Setores de esquerda, ó, o centro-direita já vazou do Lula há muito tempo. Agora, o centro-esquerda já tá vazando. Agora até a esquerda, o Ciro Gomes não é centro, é esquerda. É esquerda mesmo, tá?
Ciro Gomes está disposto a ajudar um candidato de direita para derrotar Lula em 2026, diz jornal O Globo. O Ciro Gomes disse que vai fazer de tudo, porque ele já reconhece que o Brasil vai parar, vai ter um shutdown, ou seja, vai ter um colapso total nas suas contas públicas. Para você ter uma ideia, vou até colocar na tela para você, o bonitão do Haddad, que promete defender os mais pobres, fala que os jogos de azar são perigosos demais, tá deixando, né, a galera do Bolsa Família, que é do nosso dinheiro, não sei se você sabe, né, jogar bet à vontade, jogar jogo do tigrinho. Mas, olha só esse ano foram 74 autorizações de bet, né, o governo tá autorizando e já lucrou 2,2 bilhões. Ô meu amigo, olha o jogo. Eu venho cá, pego o Sandro, que é produtivo, você que tá me assistindo, que é produtivo, e arranco um pouquinho do seu dinheiro. Pego o sujeito lá do interiorzinho, que é improdutivo, vou lá e taco para ele o Bolsa Família com o dinheiro que ele arrancou, seu e meu. E aí, esse cara do Bolsa Família vai lá e joga na bet. Na bet, eles vão lá e pegam parte do imposto. De novo. E aí? Gastam esse dinheiro à vontade, parte desse imposto, volta pro cara do Bolsa Família e esse ciclo, né? Os caras estão deixando acontecer. Engraçado, se o governo Lula falasse que estava preocupado mesmo, por que não proibia? Porque tá rolando o quê? Grana. Olha só, matéria do CNN Política. Os gastos fora da meta fiscal ultrapassaram 300 bilhões em governo Lula 3. Ao longo de 3 anos de seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve contabilizar mais de 300 bilhões em gastos extras. Não é o tamanho do rombo do Brasil, é gasto além, ou não. Nós podemos gastar 1 bilhão. Não, eu vou gastar 100 bilhões a mais. Entendeu? É a cabeça desses caras, né? Entre 2023 e 2025, os gastos extras devem somar 324 bilhões. Não é nem milhão, é bilhão, tá? O INEG fez uma análise aqui. O Lula aumenta quase que um imposto a cada mês. A cada 37 dias tem um aumento de impostos. Escuta o INEG. Olha, imposto bom é imposto velho. Porque imposto velho todo mundo sabe como funciona. O que dá previsibilidade. Se eu faturar tanto, se eu aplicar tanto, eu já sei o que e quanto eu vou pagar. Aí veio o governo, que arrecada quase 35% do PIB em impostos, o dobro do México, mais do que qualquer país emergente, e aumenta a carga tributária. Aumenta e desorganiza uma parte dessa estrutura tributária. Mas aí é feio admitir que o Estado é um saco sem fundo, então vem o discurso da justiça tributária. Só que não é bem assim. Tributar os papéis do agro encarece sim os alimentos e tributar os papéis imobiliários encarece os empréstimos. No discurso, o governo fala que está taxando os mais ricos. Na vida real, vai sobrar para os mais pobres, sim. É só isso que eu queria que você soubesse, tá? Só isso que eu queria explicar para você. Fiagro, né? O financiamento do agro, né? Ou as LCA e LCI. LCA, letra de crédito agrária, letra, crédito, imobiliária. Vem cá, você, ô pobre, você come ou você vive de amor? Eu tô falando pra você, petipom, lulista, petista, você come ou você vive de amor, hein? Porque você tem que entender o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma linha de crédito, que o Sandro tem uma graninha guardada, ganha bem, advogado, empresário, tal, vai lá, consegue ralar pra caramba, sobra uma grana, apesar do governo, vai lá e põe um dinheiro, né, numa letra de crédito agrária, certo? O meu investimento ali é isento de imposto de renda. E eu só deixo o dinheiro ali por causa disso. Então, consegue-se emprestar para o agro mais barato. O agro produzindo com maior
qualidade e menos custo, arroz mais barato. Agora, vão cobrar 5% a mais de imposto aqui para mim. Eu não vou deixar meu dinheiro lá. Então o que vai ter que acontecer? Vão ter que aumentar o juro em 5% a mais para mim poder manter o meu dinheiro lá e o agro ter esse dinheiro. Adivinha de onde esse dinheiro vai sair? Do prato de arroz. Deu para entender? Você pede, LCI, né? Letra de crédito imobiliária, né? Vamos lá, linha de crédito imobiliária. Você mora, você quer ter sua Minha Casa Minha Dívida? Pois é, quando o Sandro põe dinheiro lá para receber o jurinho sem imposto, é para emprestar mais barato para você pegar o sua Minha Casa Minha Dívida. Quando enfia imposto de 5% a mais no rico, sabe o que vai acontecer? Pois é, eu vou tirar meu dinheiro então. E aí você não vai ter seu dinheirinho para comprar a casa. O que vai ter que fazer? Não, peraí. Nós vamos aumentar o preço aqui dos juros para te pagar um pouquinho a mais, aí você deixa o dinheiro aí. Mas quem que vai pagar no final? O cara do Minha Casa Minha Dívida. Deu para entender o que o ONEG quis dizer para vocês? O Gil do Vigor, que fez o L, deu para entender? É isso aí, pô. Simples assim. Vamos lá, pessoal. Esse caso aqui, né, é o retrato, infelizmente, de que o mundo é algo perdido, né? Essa aqui, né, é a deputada dos Estados Unidos, a Melissa Rothman, e o marido dela também foram mortos a tiro ontem, sexta-feira, numa cena deplorável, né? Ela já foi, inclusive, presidente da Câmara de Minnesota. O governador do estado ontem se manifestou, era amigo pessoal dela. Ela é democrata. E um senador democrata também foi alvo de tiros, né? Um sujeito se disfarçou de policial e entrou na casa dela. Atirou nela, no marido dela. Ela não resistiu, nem o marido dela. Entrou na casa de um outro senador, conseguiu sair, entrou na casa de um outro senador. E lá na casa do senador também atirou no senador e na esposa dele. Os dois estão em recuperação. Não perderam a vida. A conotação, a linha de investigação até agora é a linha de investigação política, tá? Esse tipo de coisa é o que a gente vê acontecer todo dia aqui no Brasil. Mas num país como os Estados Unidos, choca muito. Né? Aqui todo dia tem vereador sendo morto por facções, por inimigo, por rival, e nem aparece no noticiário. O Donald Trump se manifestou sobre isso aqui, tá? E disse o seguinte, apesar da mídia olha, foi um ataque da direita, ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Mas está sendo investigado. O Donald Trump se manifestou. Não será tolerado, diz Trump sobre ataque que matou deputada nos Estados Unidos. Segundo o presidente, a Procuradoria-Geral de Bundy e o FBI lideram a investigação sobre o caso, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado sobre o ataque a tiros no estado americano de Minnesota, que parece ter sido um ataque direcionado contra legisladores estaduais, informou a Casa Branca nesse sábado. Abre aspas. Foi informado sobre o terrível tiroteio ocorrido em Minnesota, que parece ser um ataque direcionado contra legisladores estaduais, disse o presidente em um comunicado divulgado pela Secretaria de Imprensa da Casa Branca. Uma violência tão horrível não será tolerada nos Estados Unidos da América. Deus abençoe o grande povo de Minnesota e um lugar verdadeiramente grandioso, tá? Então, assim, solidariedade aos familiares, né? E a política é tão triste, né? Partir para esse lado, né? Tudo tinha que ser um debate das ideias. A gente vê a violência política acontecendo de forma tão explícita, né? Então, minha solidariedade, né, aos familiares lá da parlamentar americana. E por falar em parlamento americano, governo americano, vamos falar do
Eduardo Bolsonaro, né? Olha só, o Eduardo Bolsonaro fez essa publicação aqui. Na Casa Branca, Eduardo Bolsonaro aborda a posição de Lula sobre Israel. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo abordaram a posição de Lula em reunião na Casa Branca. Além de tudo, Eduardo Bolsonaro já mencionou também que levaria na Casa Branca para o governo Donald Trump as matérias da Veja sobre a delação do Mauro Cid também. O Eduardo Bolsonaro fez uma publicação aqui e escreveu o seguinte: olha, será que propagar uma nota oficial do Itamaraty, Lula, também será crime contra a democracia? E literalmente o Brasil está indo nesse sentido, né? Ou seja, eles qualquer coisa, porque o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não tem nada de legal, não tem nada de legal. É uma coisa que já foi feita várias e várias vezes por vários parlamentares de esquerda, principalmente quando o Lula foi preso por corrupção no Brasil. Por corrupção, tá? Não é tentativa de golpe tabajara, era corrupção com vastas provas. E ainda tinha peito de pombo que dizia: mas não tem prova, não tem prova. Tá de sacanagem, né? Pois bem, o posicionamento do Brasil é contra Israel, é uma nota pública. Por outro lado, o Luiz Bassi, ele fez uma publicação aqui dizendo o seguinte: olha, Israel pede apoio aos Estados Unidos para atacar o Irã, mas o Trump recusa. Ou seja, será que Trump rachou agora com Israel e vai deixar Israel se lascar? Não. É o seguinte, o Israel solicitou antes dos primeiros ataques que os Estados Unidos já tivessem direto nesse primeiro ataque junto com Israel, que seria uma loucura por parte do Donald Trump. Não poderia ter sido feito dessa forma. O Trump foi estratégico e falou: primeiro tentarei diálogo, primeiro tentarei conversas, primeiro tentarei, né, um acordo bilateral sobre o enriquecimento de urânio. E aí vem, né, a China alerta: o ataque de Israel ao Irã pode levar o mundo a uma catástrofe. A escalada militar no Oriente Médio acendeu o sinal de alerta em potências globais. Em telefonema urgente com o chanceler iraniano, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, não poupou palavras ao classificar o ataque de Israel contra o Irã como um precedente perigoso com potencial para consequências catastróficas. O alerta chinês, somando a indignação do Paquistão, expõe o temor de que a agressão israelense arraste toda a região e possivelmente o mundo para um conflito de proporções inimagináveis. O Paquistão declarou agora, né, ingresso na guerra. O Paquistão, que é um poder militar forte, né? Falta tudo lá, falta comida em muitos lugares, mas arma tem, né? O Donald Trump respondeu, falou: não. De acordo com a Axios, Donald Trump estuda se juntar à guerra de Israel nas próximas 4 horas. Falou: não, nós vamos entrar e vamos fazer o que tem que fazer. Louco a China, a Rússia querer entrar nessa briga agora desnecessária, porque esses caras não vão agir, não vão servir de nada. De acordo com o jornal Axios, o governo de Donald Trump está estudando se juntar à guerra de Israel possivelmente nas 48 horas, a fim de eliminar decisivamente o programa nuclear iraniano. Israel precisa de apoio dos Estados Unidos para algumas situações decisivas, para atacar os bunkers nucleares e militares iranianos como Fordow. Essa semana, né, ontem, saiu uma publicação, eu ia até trazer para vocês, eu vou trazer depois para vocês. O Irã fez um vídeo, propaganda, para mostrar para o mundo o quanto eles são fortes. E aí fez filmagens, né, das instalações na parte interna. Mas Israel, com base nas filmagens, conseguiu decifrar a localização e fez um ataque e destruiu as bases, porque o Irã estava se aparecendo, né, em cima disso. Então o que nós temos hoje? O Israel, né, é um poderio bélico muito mais estratégico do que o do Irã. O Irã ainda é obsoleto do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista técnico, né, de tecnologia, se comparado a Israel. Agora, a guerra é guerra. Você sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Nunca sabe como termina. Então, assim, no final das contas, a única coisa que a gente pode torcer
é que, sabe, isso acabe o mais rápido possível, que Israel saiba ponderar muito bem a forma de agir, tá? E que acabe, né, da maneira mais tranquila possível. Guerra nunca é bom para ninguém. Nunca é bom para ninguém, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial. Às 4 horas da tarde a gente tá de volta. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E que nunca falte o pão de cada dia, né? E a mesa farta para vocês. Tá certo? E até daqui a pouco.